Se você escrever vacina no campo de pesquisa do site do Liberal, a sua busca vai chegar a 942 resultados. Produção da vacina de Oxford no Brasil custará R$ 1 bilhão e 800 mil por acordo e estrutura. Países com vacina obrigatória para tuberculose têm menos mortes por Covid-19. Estados Unidos e Japão fazem acordos por doses de possíveis vacinas. Pfizer e BioNTech fecham Isso às 4h30 da tarde deste sábado, dia 1º de agosto, enquanto eu escrevo o roteiro dessa edição. No momento em que você deu play nesse episódio, é provável que esse número já tenha aumentado. Diante da necessidade de um imunizante para que haja uma mudança de paradigma na relação com o novo coronavírus, as atualizações sobre testes e novos acordos com laboratórios farmacêuticos, assim como recomendações para o uso de itens de proteção individual, como a máscara e o álcool em gel, assumiram o espaço na voz de governantes que antes era dominado por apelos pelo distanciamento social. Eu sou Bruno Moreira e esse é o assunto da edição de número 40 do Além da Capa. Para tratar desse assunto, nós contamos com a visão da advogada Merces da Silva Nunes, especialista em direito médico. Afinal, esse tema mexe não só com a questão médica envolvida no desenvolvimento da vacina, como também no acesso a ela quando for possível. As colocações feitas por ela em temas como o estágio de desenvolvimento das vacinas, a operação de voluntariado para testes e a entrega do imunizante da Covid-19 à população são intercalados pelas informações mais recentes sobre a vacina em São Paulo, dos últimos 10 dias do mês de julho, divulgadas pelo governo paulista por meio de entrevistas coletivas e distribuídas aos órgãos de imprensa pela agência Rádio Web. O mundo inteiro está, desesperadamente procurando uma vacina para combater a Covid-19 para que a gente possa ficar um pouco mais em paz, né? De todas as vacinas que estão em estudo e estão em andamento, 2 delas se destacam. Uma da Universidade de Oxford, que também já está praticamente entrando na fase 3, e a vacina da farmacêutica chinesa, que é essa que nós vamos ter agora, começando a testagem em massa. É uma vacina que apresenta resultados bastante promissores. Ela, nas 2 fases dela, já antecipadamente apresentou resultado com anticorpos durante um prazo de 14 dias e baixos efeitos adversos, ou seja, pelo menos assim, nesse primeiro momento, o organismo humano que foram testados, essa vacina não apresentou grandes efeitos colaterais. Na primeira fase dela, que foi um contingente de aproximadamente 50 pessoas, nenhuma reação foi detectada. Já no universo de 700 e poucas pessoas, que é a segunda fase dessa fase clínica, há pequenas reações como um vermelhidão, uma leve dor, como toda vacina acaba produzindo. E agora, nessa testagem em massa, é que a gente vai saber de verdade se a vacina consegue ser eficaz e bloquear a ação do Covid-19 no organismo. A primeira aplicação foi realizada em uma médica do Hospital das Clínicas da USP, cuja identidade foi preservada conforme os protocolos do estudo. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, na capital paulista, é o centro coordenador do estudo clínico, que será realizado em 12 centros de pesquisa de 5 estados e do Distrito Federal. A vacina consiste em 2 doses. Metade dos participantes receberá 2 doses do imunizante no intervalo de 14 dias e a outra metade receberá 2 doses de placebo, uma substância com as mesmas características, mas sem o vírus, ou seja, sem efeito. A previsão é de que esta etapa seja concluída nas 12 instituições participantes no país até setembro. Todos os voluntários devem ser profissionais da saúde que tenham contato com pacientes da Covid-19.
O Instituto Butantan agora, em parceria com a própria universidade e a empresa chinesa, vão testar aqui no Brasil, por importação de tecnologia, em cerca de 9 mil voluntários. Os primeiros voluntários, entre 1.000 e 2.000 voluntários, são voluntários da área da saúde. São médicos, são farmacêuticos, são os profissionais que estão nessa primeira linha de combate. Os voluntários, na verdade, são pessoas que devem atender os requisitos do protocolo. Neste primeiro momento, são pessoas entre 18 e 59 anos, que é o maior contingente da população ativa. Ainda não está liberada o teste para crianças e idosos. E a vacina pode apresentar, sim, algum resultado. Pelos testes praticados anteriormente, não se verificou um resultado muito significativo do ponto de vista negativo, não houve efeitos adversos. Mas a pessoa que se submete ao teste, ela tem consciência, o protocolo todo é feito com o consentimento informado e esclarecido, a pessoa é absolutamente esclarecida do universo de possibilidades que podem acontecer dentro daquilo que já é conhecido. Não se tem ainda nenhuma expectativa de que isso possa atingir um resultado maior ou que alguma pessoa possa ter uma reação mais brusca ou mais violenta do que essas que foram apresentadas até o momento. Mas voluntário é a pessoa que se submete a isso. Não dá para dizer que a pessoa desconhecia isso ou não foi informada. Não, os protocolos clínicos são bastante rigorosos e eles, o paciente, o voluntário, não pode ter tido nenhuma infecção anterior para não misturar efeitos de anticorpos e dar essa dúvida no resultado, e ele se submete a isso. Vamos torcer para que nenhum dos voluntários tenha um efeito diferenciado, porque também nossa promessa de uma cura, pelo menos agora, num primeiro momento, ficaria bastante frustrada. São Paulo arrecadou 96 milhões de reais em doações do setor privado para a construção de uma fábrica para a produção da vacina contra a Covid-19. A meta da campanha é chegar a 130 milhões de reais. A nova fábrica servirá para dobrar a capacidade de produção do Instituto Butantan, que é de 120 milhões de doses da vacina por ano. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, reiterou a confiança de que a Coronavac estará pronta no começo do próximo ano. Essa é a vacina mais promissora e mais desenvolvida nesse momento em termos temporais. É uma vacina que tem grande chance de ser introduzida muito rapidamente para a vacinação em massa. E o Brasil tem grande chance de ser um dos primeiros países onde isso venha a acontecer. Na verdade, nós estamos com 10% do tempo original de produção de qualquer fármaco. E a vacina obedece os mesmos protocolos e os mesmos ritos da indústria farmacêutica, não muda. Mas um medicamento, neste caso, para uma vacina, seria em torno de 5 a 6 anos. Nós estamos falando que nós estamos num universo de 5 a 6 meses. É assim um recorde em termos de produção mundial do trabalho intensivo da indústria farmacêutica. O que existe é um protocolo bastante rigoroso. A Comissão Nacional de Ética e Pesquisa tem que aprovar, e neste caso da vacina chinesa, do laboratório Sinovac, a CONEP já aprovou. Então, o que nós temos é testar esses aproximadamente 9 mil voluntários, ver o efeito que isso vai causar. O efeito não é uma coisa assim de uma semana, 10 dias, 15 dias, não. Nós temos que ter um universo um pouco mais longo, 3, 4 meses. Às vezes essa vacina vai seguir acompanhada por 2, 3, 4 anos para saber qual é o efeito que isso produz no longo prazo. Nós podemos saber o que vai acontecer no curtíssimo prazo, se houve ou não produção de anticorpos no nosso organismo. Mas a testagem em massa é algo que se prolonga. O que nós temos aproveitando esses 9 mil voluntários, cerca de 9 mil voluntários, a produzir os efeitos esperados com a produção de anticorpos. Então, para o próximo ano, nós vamos ter esse número maior de pessoas que vão poder usar a vacina, porque aí sim
o governo vai disponibilizar para a população, e aí já um universo maior de pessoas com diferentes grupos de pessoas. Então, pessoas idosas, crianças, pessoas no grupo de risco também vão entrar nisso, mas saiba você que nós estamos com um recorde da indústria farmacêutica para testar a vacina do Covid-19. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou que espera ter a vacina pronta para a imunização contra a Covid-19 já em janeiro do próximo ano. A vacina está na terceira fase de testes aqui no Brasil. Este prazo depende, como explicou Dória, do sucesso da pesquisa comandada pelo Instituto Butantan. Já ao final deste ano, não havendo nenhuma interocorrência nos testes da terceira fase de testes da Coronavac, a vacina contra o coronavírus. Nessa circunstância, nós já poderemos iniciar a produção da vacina em dezembro e imediatamente na sequência iniciar a vacinação com o SUS, com o Ministério da Saúde, de milhões de brasileiros. Na verdade, essas diretrizes estão sendo ainda estabelecidas, isso é uma parceria com o governo do estado de São Paulo, mas o que se tem até agora como certo é que se realmente o efeito esperado for produzido nesses 9 mil voluntários, o Instituto Butantan é que vai produzir essa vacina em massa e provavelmente deve ser distribuída nos postos de saúde como vacinação comum. Dentro de uma política pública de vacinação em massa, o governo do estado deve disponibilizar. E aí sim, se o efeito for grande, o próprio governo federal deve trabalhar nessa linha e disponibilizar para a população de todos os estados e nas cidades mais longínquas. Tô de volta no episódio para dizer que, oportunamente, a advogada Merces da Silva Nunes também aborda uma variação do tema vacina contra o coronavírus. Afinal, a doença não possui um medicamento específico para o seu tratamento, mas conta com auxiliares que podem ser receitados. Os mais famosos deles, a cloroquina e a hidroxicloroquina. Não existe um medicamento, não existe um medicamento para o tratamento da Covid-19. O que se tem é o uso off-label de medicamentos que parecem apresentar alguma possibilidade de um resultado positivo. Então, assim, vários imunomoduladores estão sendo testados, alguns antivirais estão sendo testados, e entre esses medicamentos de uso off-label, a hidroxicloroquina e a cloroquina, que são destinados originalmente para tratamento de malária, lúpus e artrite reumatoide, porque ela apresenta uma melhora do sistema imunológico. Então, na linha de imunomodulador, ela foi aventada e está sendo propagandeada por aí. O Conselho Federal de Medicina editou uma resolução autorizando os médicos a usarem, se necessário, a hidroxicloroquina e a cloroquina. Não há um consenso médico. Alguns médicos realmente, por não vislumbrarem um efeito mais eficaz em nenhuma das etapas da doença, se recusam a aplicar, a administrar a hidroxicloroquina. E outros que viram algum resultado positivo na primeira fase da doença, quando os sintomas ainda são muito leves, têm receitado para os seus pacientes. O que é importante saber é, o médico tem um respaldo do Conselho Federal de Medicina para fazer a prescrição de um medicamento off-label, como é o caso da cloroquina. Então, o que é um medicamento off-label? É aquele que está sendo destinado para uma outra finalidade que não aquela que está escrita na bula do medicamento. E é isso que acontece. Todos os medicamentos aplicados para tratamento do coronavírus, da Covid-19, são de uso off-label, porque nós não temos no mundo um medicamento específico para a Covid. Agora que nós temos, talvez, a possibilidade da vacina. Então, o médico tem o respaldo do CFM e deve ser aplicado, deve ser ministrado de comum acordo com o paciente. Se o paciente quiser e o médico não quiser, o paciente vai precisar mudar de médico. E se o médico quiser e o paciente não quiser, o médico não vai prescrever. Então, essa relação médico-paciente é preservada, ela tem que ser protegida e o Conselho Federal de Medicina fez isso. Ele disse ao médico, por meio da resolução,
você tem respaldo para usar a hidroxicloroquina e a cloroquina se o seu paciente quiser. A entrevista da advogada Mercedes da Silva Nunes foi concedida originalmente ao programa Liberal no Ar, transmitido de segunda a sexta, das 6h30 às 7h30 da manhã, pelas rádios FM Gold e Clube AM, emissoras do Grupo Liberal, com a condução dos jornalistas Thalita Bristotti e Leonardo Oliveira. Além do programa, as atualizações a respeito da vacina contra a Covid-19 estão sempre no site do Liberal, o liberal.com.br, e na cobertura do Jornal Impresso. Esse foi mais um Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhuma edição. Nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e Castbox e também no canal do Liberal no YouTube. Se você gostou do episódio ou mesmo do formato dos nossos podcasts, fica o pedido para que você compartilhe com mais uma pessoa. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. Até a próxima.